Bem, professor, qual a importância de Economia Política 1 para a formação de um economista? Por que é importante economia política na formação do economista moderno? Porque a natureza da economia não é outra senão a economia política. Não existe outra economia que não seja a economia política. Essa ciência, no seu nascedouro, ela está definida, inclusive por gente como Adam Smith, como economia política. A ciência que enriquece o soberano e atende às necessidades do povo. Essa foi a definição originária de Adam Smith. Razão pela qual, ao longo do tempo, com o empobrecimento da profissão, com o tecnicismo que tomou conta da profissão, não de maneira ingênua, mas de maneira interessada, a economia acabou sendo denominada como economia e não mais como economia política. Mas nós não podemos jamais, um economista, num tempo de insegurança completo como o atual, num tempo em que o capitalismo entrou numa gigantesca crise depois de 2007 e 2008, o economista tem que recuperar essa consciência de que é uma ciência histórica e que é uma ciência que nasceu para resolver determinados problemas que são os problemas do mundo contemporâneo. As teorias dominantes em economia são incapazes de evitar as grandes crises e são ainda mais incapazes de encontrar uma saída para a crise que seja satisfatória aos povos, razão pela qual nós temos uma grande crise nos Estados Unidos, uma grande crise na Europa e uma grande crise na periferia capitalista. De tal forma que os interesses das maiorias não são contemplados nem na Grécia, nem nos Estados Unidos, nem no leste asiático, nem na América Latina. Quando o mundo se transformou completamente no mundo capitalista, a crise se instaurou de maneira plena. De tal maneira que recuperar essa dimensão da economia como economia política, aquela ciência que é capaz, com juízos de valor, de escolher determinadas alternativas e rejeitar determinadas opções, é tudo que um economista moderno precisa saber. Moderno, eu digo o economista de hoje, o economista que precisa resolver os grandes problemas de uma América Latina em que 60%, 70% da população vivem abaixo da linha de miséria e da indigência, em que maiorias imensas dentro dos Estados Unidos, 40, 50 milhões de estadunidenses, não possuem um plano de saúde, em que o desemprego alcança em algumas regiões da Europa, da Espanha, da Itália, 50%, em que a juventude não tem assegurado um destino e que os velhos já não têm espaço nesse mundo. De tal maneira que esse mundo em convulsão, esse mundo que não pode ser levado para um laboratório, que não pode ser modelizado, ele só encontra uma reflexão fértil no terreno da economia política. Daí que a disciplina de economia política, que discute desde os doutores escolásticos, desde Aristóteles, que fez a divisão entre crematística e economia, até chegar num autor tão burguês quanto Davi Ricardo, num filósofo moral como Adam Smith, passando por Richard Cantillon, passando por List, passando por John Stuart Mill, passando por um conjunto de autores que são fundamentais para o conhecimento do sistema contemporâneo, do sistema que nós estamos metidos, ela é uma disciplina decisiva. E ninguém vai encontrar na economia, aqueles que querem discutir a realidade do economista hoje, não pense que está se defrontando com uma profissão cuja formação técnica é suficiente. É o contrário. Uma formação técnica cria o bárbaro moderno. Esse sujeito que sabe de alguma coisinha e ignora o todo. E aquele que ignora o todo não pode dar saída para um mundo que é necessariamente complexo, que não vai encontrar em cima de um modelinho matemático ou em cima de uma política econômica em 3 variáveis comanda o destino da nação. Pensar, então, o Estado-nação é uma função da disciplina em que eu trabalho aqui, que é a economia política. Os grandes destinos da humanidade, os grandes destinos do mundo das nações e as grandes opções que as classes sociais tomam no interior do país. E o conhecimento não prospera se ele vai contra os interesses consolidados. É isso que a experiência humana que nós temos até agora nos ensina. Daí a importância dessa disciplina de economia política para a formação do economista. Daquele economista que quer ser crítico, atento e com uma base sólida, que a cultura não está negada ao economista, embora a formação do economista tenha empobrecido muito. Nós lutamos dentro da universidade para superar essa formação
medíocre que acabou dominando a carreira do economista nos Estados Unidos, na Europa, em toda a América Latina, no Brasil, tornar esse um sujeito capaz de observar a sua realidade e construir junto com as maiorias saídas para os grandes dilemas humanos, né? No Brasil, para vocês terem uma ideia, 76% da população economicamente ativa ganham abaixo de 3 salários mínimos e não alcançam o salário mínimo necessário para uma família, segundo os dados oficiais. Veja o drama do economista aqui. São dilemas como esse que têm que ser resolvidos, para além das perspectivas individuais que são legítimas, mas que não esgotam o universo de um economista e a formação de um economista.